Olá, galerinha do sétimo ano, galerinha aí do município do sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo, né? Porque o coronavírus está aí, não acabou, né? Os dados só estão aumentando e as coisas se complicando. Tá aí Sergipe, né? Com toda essa situação que estamos vivendo. Então, né, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Isana, sou professora de Geografia, certo? Então, vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos. Então, tem uma galerinha aí que me conhece do ano passado, né? Que acompanhou todas as videoaulas, né, pelo YouTube. E aí, vamos dar início, já me conhece. Quem está chegando por agora, então, sejam bem-vindos. E estudem, estudem e estudem, certo? Então, estamos aí com geografia, com os Minions, para alegrar aí, né, a vida de vocês um pouquinho. Então, vejam só, o que é que eu oriento na hora de estudar? Na hora do momento de estudar, é muito importante que vocês estejam em um local, né? Por exemplo, um local simples, na mesa, sentadinho na cadeira, coloca o material, né, na mesa ali, o livro, o caderno, a caneta, o lápis, e aí vão fazendo as suas devidas anotações, certo? Então, fiquem à vontade, não vão assistir vídeo do YouTube, os vídeos de vocês na cama, porque a cama é local de quê? De dormir. E a cama vai estar sempre chamando, né, para aquele cochilo. Então, por favor, não fiquem assistindo o vídeo, fazendo atividades na cama. Vão para um local que seja bom para o estudo, posicione o celular bem posicionado, certinho, e caprichem aí nos estudos de vocês. Então, a aula de hoje vai da página 21 até a página 28, certo? Então, vamos lá. Então, antes de iniciar minha aula, eu tenho aquela mensagem que eu gosto sempre de passar para vocês, né? Então, vamos lá. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Então, desculpa aí meu nariz. Então, será que nascemos prontos? Não. A nossa vida é um eterno aprendizado. Todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas, certo? Então, nós não devemos se acomodar. Nós devemos correr atrás, querer. Quem quer, consegue, certo? Se quem se acomoda, não tem aula, então vou ficar em casa, tá bom? Sem aula, ó. Então, quem ficar confortável lá, se acomodar confortável ou não, se acomodar achando que está confortável, vai se prejudicar, né? Porque tem reprovação. Então, quem acompanhar as atividades direitinho é só sucesso, né? Vai conseguir alcançar os seus objetivos. Agora, quem não acompanhar, amiguinhos, vai ser complicado. Então, para tudo na vida da gente, nós temos que ter determinação, foco, né, e força. E ser corajoso para enfrentar todos os desafios. Sem desafios, a vida não seria interessante, sem desafios, a vida não seria, né, aprendizado. Então, lembre-se que na nossa vida é um eterno aprendizado. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. Nós nascemos para aprender. A partir dos primeiros dias de vida, nós já estamos aprendendo. Então, vamos lá para mais um aprendizado. E hoje, né, o aprendizado aqui de geografia, vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Nós temos características do território brasileiro, certo? Então, vocês viram no assunto passado, falamos sobre o território brasileiro, falamos sobre a sua extensão, a sua diversidade, né, a questão dos limites do Brasil, né, e aí hoje nós temos também, né, algumas características do Brasil. Então, nós temos características do relevo, da hidrografia, do clima, os tipos de vegetação, essa diversidade que o nosso país tem para nos oferecer, certo? Então, o Brasil é localizado em uma área, né, que é estável, então que não tem instabilidade, que é estável, né, que é uma área considerada
que não tem, por exemplo, um terremoto, um tsunami, que não tem erupções vulcânicas, certo? Não, ele é estável. Agora, um território instável é aquele território que sofre ações, né, de tectônicas com frequência, erupções vulcânicas, tremores de terra, terremotos, tsunamis, né? Então, graças a Deus, o nosso Brasil, ele é estável, o relevo é estável, certo? Mas o relevo, ele foi bastante desgastado e ele vai ser sempre, né, desgastado pelo motivo de quê? De erosão, porque a ação do vento, da chuva, vai acontecer um processo de erosão. E, né, todas essas alterações climáticas vai fazendo com que o relevo ele sofra essa erosão. Vamos lá. E aqui nós temos um mapa, certo? Um mapa, certo? É Brasil físico. Então, primeiramente, como é que observa o professor um mapa Brasil físico? Né? O que é que eu entendo nele? Então, vocês observam o título, que eu já falei, e aí vocês vão para onde? Para a legenda. A legenda, ela vai mostrar, certo? A altitude do relevo. E aí, como é que vocês entendem? As partes mais claras são as partes que têm um relevo mais baixo. As partes mais escuras são que têm uma altitude mais elevada, certo? Então, vocês observam aí que tem Pico das Agulhas Negras, Pico no Monte Pascoal, Pico da Bandeira, Pico 31 de Março, Pico da Neblina. Então, são picos que existem no território brasileiro. Então, observe aí os lugares que têm esses picos, né, que estão informando no mapa. Então, são os lugares que têm as cores mais escuras. Observem. Então, as cores mais claras são os lugares mais baixos. O relevo é mais planície, o relevo é mais baixo, certo? Então, os lugares mais escuros são os relevos mais altos, a altitude é maior, ok? Vamos lá, dando continuidade. E aqui nós temos as unidades de relevo. Então, no nosso Brasil, existe, né, algumas unidades de relevo do nosso território. Então, quais são elas? Quais são essas unidades de relevo existentes no nosso território? São os planaltos, as depressões e as planícies. Então, a proposta, né, o geógrafo Jurandir Rossi, ele fala dessa existência das principais formas de relevo, que são os planaltos, as depressões e as planícies, ok? Então, vocês observem aí no mapa, que é interessante observar no mapa, a maior porcentagem é o quê? Planalto. A menor porcentagem são o quê? Planícies. As planícies são essas partes amarelinhas, os planaltos são essas partes mais escuras, e as depressões são as meias alaranjadas, mais fraquinhos. Então, vejam só, como é que eu observo novamente o mapa? Eu olho o quê? Título, Brasil, Unidades de Relevo, 2016, e aí nós vamos para a legenda. Nós temos aí planaltos, depressões e planícies, e aí ele vai colocar, enumerar cada tipo de planalto, planalto da Amazônia Oriental, depressão da Amazônia Oriental, planície do Rio Amazonas. Ele vai estar identificando a localização de cada planalto, de cada planície, de cada depressão, ok? E nós temos planícies. Planícies. Então, lá no ensino fundamental, vocês estudaram, né, esse conceitozinho de planície. A planície é um local relativamente plano e baixo. Então, são terrenos que são relativamente planos, sim, mas que são formados pela deposição de sedimentos. E esses sedimentos vêm de onde, professor? Então, a ação, né, ele vem de origem pluvial, marinha ou lacustre. Então, por exemplo, um rio, ele vem de um local, de um planalto, ele tem uma queda d'água e ele vai trazendo sedimentos. Os sedimentos vão ser depositados onde? No local mais baixo. E onde é o local mais baixo? As planícies. E os rios, geralmente, eles transportam muitos sedimentos. Vamos lá. Depressões. Então, a imagem já diz tudo, não é assim? A imagem já diz, são terrenos
mais rebaixados em relação ao seu entorno, devido ao processo de desgaste. Então, comecei a soluçar. Entendeu? Então, os locais, olha, relativamente altos e baixos, com esses desníveis, né? São os desníveis que são suaves, não são desníveis muito grandes, mas que existem os desníveis. Então, a depressão brasileira são todas as relativas. Isto é, apesar de estarem situadas no nível mais baixo, que a dos terrenos que a cercam, fica acima do nível do mar. Essas formas de relevo se originam do desgaste dos planaltos. E aí nós temos as principais depressões brasileiras, que são a da Amazônica, a sertaneja e a do São Francisco, e a periférica do Rio Grandense. Então, geralmente, essas depressões, elas não passam de 200 metros de altitude. Então, são depressões, não são relativamente grandes, são depressões meio termo, né? São relativamente uma altitude mais baixas. Planaltos. Então, planaltos. Quando vocês estudaram lá no ensino fundamental 1, ele dizia assim, planalto, um lugar relativamente alto e plano. Então, planalto são variáveis, certo? São de altitudes que são variáveis. Eles podem, né, ter formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Então, vocês observam aí, né, na imagem, aqui é um conjunto de serras. Na imagem do livro de vocês, na página 23, o conjunto de serras. Né? Essas serras que formam um conjunto de morros. As serras formam um conjunto de morro, que são relevos que são desgastados, né? Que foram toda esculpida pela erosão. Que erosão é essa, professora? A ação do vento, as temperaturas altíssimas, as temperaturas altas e baixas. Então, todos esses agentes externos da chuva, água dos rios, o vento, são agentes que são modeladores do relevo e são agentes que são de erosão. E aí nós temos os planaltos mais extensos, que são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba e os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, nós temos nessa configuração aí dos planaltos. E aqui nós temos os rios brasileiros, certo? Então, nós temos a maior rede fluvial do mundo. Milhões de brasileiros dependem dos rios para sobreviver. Nós usamos o rio. A água do rio nós usamos para a sobrevivência, né? Para cozinhar, né? Aí nós usamos, né? O povo brasileiro usa para irrigação agrícola, para pesca, para produção de energia elétrica, para navegação, abastecimento comercial, residencial e industrial. Então, nós necessitamos, certo, dessa água dos rios, e nós temos o nosso país com essa maior rede fluvial do mundo, então é muito importante essa grande quantidade de rios para a nossa sobrevivência, né? Então, nós temos rios que também são utilizados para geração de energia, que são instaladas as hidrelétricas nos rios para gerar energia. Olhem que interessante. Além de alimentar, certo, toda a população, eles usam também para geração de energia. E aqui nós temos, né, algumas características dessas bacias hidrográficas. Nós temos a região hidrográfica da Amazônia, a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Paraná. Região da Amazônia, abrangendo 45% do território brasileiro e parte do território de 8 países sul-americanos, a rede hidrográfica da Amazônia é composta da maior bacia hidrográfica do planeta. E nós temos o seu principal rio, que é o qual? O rio Amazonas, certo? Então, o rio Amazonas, ele é muito utilizado para a navegação, né? E o rio Amazonas, ele sobe muito em épocas de períodos chuvosos, né? Então, essa região, esse período de cheia, existem algumas regiões que têm alagamentos, né? E que antes era muito complexo
porque morriam muitos animais, muitos cultivos, né? E as pessoas acabam perdendo seus móveis e tal, e hoje em dia a população já conseguiu se adaptar, né, a esses períodos de muita chuva. Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é composta da maior bacia hidrográfica totalmente localizada dentro das fronteiras do Brasil, formada pelo rio Tocantins-Araguaia, né? Então, seus principais rios apresentam elevada biodiversidade, são utilizados para a navegação, para o turismo e para a pesca. Então, mas aí é mais uma importância, além do rio, né, do Tocantins-Araguaia, ele é muito importante para o potencial hidrelétrico. Então, nós temos umas grandes usinas, né, hidrelétricas lá do país, que é a usina do Tucuruí, no Paraná. Região hidrográfica do São Francisco. O rio dessa região, o principal é o Rio São Francisco, ele cruza o semiárido nordestino. Então, cruza regiões de seca, né? Então, cruza regiões que dá ajuda muito grande à população, porque água é sobrevivência, água é vida. O Rio São Francisco também é utilizado pelas usinas hidrelétricas para geração de energia. São elas, né, o Complexo de Paulo Afonso, no Sobradinho, Xingó, e Luiz Gonzaga, que oferecem energia principalmente para a região nordeste do país. Nós temos também no Rio São Francisco o projeto de transposição do Rio São Francisco, que ele foi já iniciado e já foi inaugurado em alguns trechos, né? E, assim, esses trechos são importantes, que são para levar água para as regiões mais secas do semiárido, né? Para matar a sede do povo nordestino. E algumas regiões, não são todas. Região hidrográfica do Paraguai. Então, ela é formada pelo Rio Paraguai e seus afluentes, engloba a parte do Mato Grosso do Sul, incluindo o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Então, ele também tem um grande potencial para navegação e também tem um grande potencial, né, hidrográfico. E além de ter sua enorme biodiversidade e ser também importante para o turismo daquela região, milhares de visitantes todos os anos na região, né, da hidrográfica do Paraguai. Aí tem, né, chama muita atenção o turista, né, que é o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, e as pessoas acabam indo para, né, conhecer. Região hidrográfica do Paraná. Essa região é formada pelo Rio Paraná e seus afluentes, alguns dos quais são importantes vias de navegação na região do centro-oeste, sul e sudeste do país, como o Rio Tietê e Paranapanema. A Bacia do Paraná é uma parte da Bacia Prata ou Platina, que, além do Brasil, abrange Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. É importante destacar que 30% da população brasileira habita nos estados compreendidos nessa região hidrográfica e ela abriga grandes centros urbanos. Então, a rede hidrográfica do Paraná, né, ela tem vários e vários afluentes, mas aí ela tem toda ela localiza nas regiões mais urbanas, né, tem um lado bom dessa localização nas áreas urbanas, porque acaba facilitando a vida da população, né, as proximidades do rio, mas também tem um lado ruim, porque vocês sabem que tem muita gente que não sabe sobreviver, né, não cuida dos bens naturais, não cuida da natureza e acaba destruindo os rios e acaba poluindo o rio. E um exemplo é o Rio Tietê, que é nessa região, né, da bacia hidrográfica do Paraná, que o Rio Tietê é um rio bastante poluído. Por que poluído? Porque a população polui. Ele fica nas regiões centralizadas, né, nas zonas urbanas, e aí acaba, na verdade, que o povo jogando lixo no Rio Tietê e destruindo, né, esse grande potencial que nós temos de sobrevivência, que é a água. Os climas do Brasil. E aqui nós temos, né, um mapa do clima. Então, alguns elementos, né, do clima, como temperatura, precipitações, estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Então, nós temos os climas aqui. Nós temos o clima equatorial, clima tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Observe aí Sergipe. Sergipe, ele tem, né, aí a característica de clima de tropical, litorâneo e subtropical, certo? Então, o nosso Sergipe
tem características de 2 climas, tropical, litorâneo e subtropical. Então, é importante perceber que nós temos, né, clima de temperatura alta, sim, mas nós temos também um equilíbrio, principalmente por estar localizado no litoral do Brasil, que as massas de ar, né, acabam ajudando aí para dar uma refrescada nessa região. Então, há inúmeros elementos que interferem no clima. Entre os mais importantes, destacam-se a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a radiação solar e as massas de ar. Então, como eu falei, né, a questão de localização, as massas de ar acabam influenciando bastante, né, já acaba ajudando com que alguns tipos de clima sejam mais frescos. Clima equatorial. Clima que predomina em áreas próximas de linha do Equador. Lembram da aula que o professor seu falou, falando sobre o clima equatorial, sobre as proximidades da linha do Equador, falando sobre zonas térmicas, né, as regiões onde estão localizadas, as proximidades das zonas térmicas, próximo à linha do Equador, são as regiões mais quentes do nosso Brasil. Então, lembre da linha do Equador e lembre dessa questão da temperatura. Então, o clima equatorial, certo? Eu considero um clima bastante quente, certo? Por quê? Por causa da incidência da radiação solar na superfície, ali nas proximidades da linha do Equador, e acontece um aquecimento maior. Lembra que eu falei também, né, evaporação da água, o aquecimento é grande, temperaturas altíssimas, então naquela região praticamente chove todo dia. Por quê? Porque a água dos rios evapora, condensa e precipita, certo? Então nós temos chuvas sempre, mas nós temos também uma temperatura alta sempre. Por quê? Por causa da localização, ok? Clima tropical. Clima tropical predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste, apresentando temperaturas médias anuais, 18 graus Celsius. Nas áreas centrais do país, esse clima não sofre ação da massa de ar úmida no oceano e as chuvas são, em geral, mais distribuídas ao longo do ano, com verões chuvosos e invernos secos. Então, o clima tropical é um clima ainda que é quente, sim, né, na nossa região nordeste, mas, assim, as temperaturas são mais amenas, né, bem mais tranquila do que o clima equatorial. O clima equatorial é bastante quente. O clima tropical semiárido. E aí vai acontecer onde? Nas regiões do semiárido nordestino. Então, nessa região do semiárido nordestino, as chuvas elas são raras, elas são bastante escassas, as temperaturas acabam sendo altas, e aí nós temos um prolongamento das secas. E aí essa falta de água acaba dificultando a agricultura. E o que acontece? As pessoas devem fazer o quê? As pessoas devem começar a cavar seus poços artesianos. Então, tem projetos de governo que cava os poços artesianos, que é para aquela população que mora aqui naquele determinado local, ele fazer o quê? Ele usar essa água dos poços artesianos para sobreviver e também para a agricultura, né? A produção agrícola e a criação de animais. É para ajudar, certo? Os poços artesianos servem para ajudar. E aí vocês observam na imagem, no livro de vocês, né, o nordestino, concentrando grande parte da população da zona rural brasileira, e aí na foto, utilizando a irrigação do poço artesiano, ok? Clima tropical litorâneo. Clima marcado por altas temperaturas e pela influência da massa de ar úmida do Atlântico. Ocorre nas áreas costeiras do litoral litorâneo. Então, nós temos um clima quente, sim, certo? Mas, como eu já falei, nós temos à noite uma queda na temperatura por essa influência da massa de ar oceânica, e as chuvas elas acabam sendo bem distribuídas ao longo do ano. Clima tropical de altitude. Clima característico de altitudes superiores a 800 metros, ocorre nas áreas serranas do sudeste, principalmente na Serra da Mantiqueira. Nessas áreas, as temperaturas anuais são baixas e é comum a prática da pecuária familiar e a piscicultura. Então, é um clima, né, bem mais frio e que acontece nas regiões
né, mais serranas. Clima subtropical, e aí nós temos as características da região sul, né, e uma pequena porção do sudeste e do centro-oeste, e aí nós temos os invernos são mais rigorosos no país. Então, existe a ocorrência também de neve, de geadas de neve. Então, as temperaturas são mais baixas. As temperaturas baixas vai favorecer o quê? A pecuária. E aí nós temos aqui atividade, página 36, todo mundo colocando o livro aí na página 36. Eu vou colocar a atividade aqui para vocês, e vocês vão responder no caderno. Então, prestem atenção. Vocês vão copiar a pergunta e responder no caderno, colocar a resposta no caderno. Depois que vocês fizerem a atividade, vocês vão encaminhar para o seu professor de geografia lá da sua escola, o que é aquele que é seu professor. E aí vocês colocam lá a foto para o professor. Professor, atividade de geografia da aula, do vídeo do YouTube. E aí ele vai estar recebendo, certo? E vai estar contabilizando como atividade realizada, corrigindo tudo certinho, certo? Não esqueçam, enviar para o professor. Então, primeiro, pesquise porque, em comparação com a maioria dos países sul-americanos, o relevo brasileiro não apresenta grandes altitudes. E aí vocês vão fazer essa pesquisa, né? Falamos um pouquinho sobre isso e vão responder no caderno. Aí nós temos outra questão. Que país faz fronteira com o Brasil? Letra A, bem fácil. No mapa já diz tudo, né? E se só tem aí 2 países que não fazem fronteira com o Brasil, alguém lembra da aula anterior? 2 países que são... não vou falar. E letra B, na sua opinião, qual a importância de um país fazer fronteira com diversos países? E aí, qual a importância do Brasil fazer fronteira com diversos países? Lembram da aula passada, né? Falei sobre isso. Mostrei várias imagens do Brasil, de fronteira com vários países. Olha, bem interessante essa questão. E tá, quase que eu mostrei a resposta. Então, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus, respondam as atividades, mande para o seu professor, se cuidem que o coronavírus está aí, os dados só estão aumentando, por favor, não dê bobeira. Não dê bobeira. Se precisa sair, que use máscara, para já estaremos juntos na sala de aula. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.